Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma top. Ásia Menor nos tempos de Paulo, Lucas e João. Aspectos sociais e econômicos para a compreensão do Novo Testamento de Eduardo Arens. Eduardo Arens. Esse livro você pode encontrar na estante virtual ou na Amazon. Só que ele vai estar no preço um pouco salgado, porque é uma obra que está esgotada. Esgotada. E é uma obra maravilhosa para você entender ali, como eu acabei de ler aqui, os aspectos sociais e econômicos, né? Na Ásia Menor ali e do Novo Testamento. A Ásia Menor hoje é a atual Turquia. E quando você estuda ali o Novo Testamento, a Ásia Menor tinha ali como principal a cidade de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Cidades gigantescas, enormes, né? Inclusive, foi para essas cidades que João escreveu o Apocalipse, né? O Apocalipse é uma carta que foi escrita às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje, como eu falei, é a atual Turquia. E essa obra faz parte de uma série, né? Muitos dessa série, né? Você pode encontrar ainda. Aqui está a série, ó, Biblioteca de Estudos Bíblicos. A editora é Paulus. A Paulus é uma editora fantástica, né? Uma editora católica maravilhosa. Então tá aqui, ó, Biblioteca de Estudos Bíblicos, que é a série, tá? Aqui os livros da série. Alguns aqui eu tenho. Você vê a Teologia do Apóstolo Paulo, James Dunn. Você pode encontrar a Bíblia Sem Mitos. Cadê aqui, ó? Movimentos messiânicos no tempo de Jesus, Jesus e os outros Messias. Você tem Libertando Paulo, a justiça de Deus e a política do apóstolo, Jesus e a sociedade de seu tempo. Olha só. Jesus e as estruturas de seu tempo, Edgar Morin. Então, é uma série. Então, essa obra faz parte dessa série. E ela foi lançada, gente, ela foi lançada em 98, 97, 98, essa obra aqui. Maravilhosa. E eu não sei porquê. Esgotou e a Paulo não trouxe de volta, porque é uma obra maravilhosa para se entender o contexto do Novo Testamento. E quem é Eduardo Arens? Ele nasceu em Dresden, Alemanha, e educou-se no Peru. Doutorou-se em teologia em Friburgo, Suíça, e fez estudos de pós-graduação em Bíblia na École Biblique Archéologique, na Française de Jerusalém. Desculpe aí porque eu não leio nem inglês nem francês, né? Então, na Escola Bíblica de Arqueologia na França, né? Francesa, em Jerusalém, e na Faculdade de Teologia de Friburgo. É professor no Instituto Superior de Estudos Teológicos de Lima, Peru, e membro da Studiorum Novi Testament Societas e da Catholic Biblical Association. Então, ele é um erudito em Novo Testamento, professor de Novo Testamento, professor de grego, professor de exegese, e estuda, né? Estudou por muitos anos o contexto histórico e cultural do Novo Testamento, para a compreensão do Novo Testamento, e esse livro é fonte disso, né? É fonte disso. Aqui está o símbolo da série, Biblioteca de Estudos Bíblicos. Maravilhoso, maravilhoso. Então, é um livro que vai te ajudar a entender aí o contexto histórico e cultural
do Novo Testamento. Que você tem um prólogo, tá? Mas antes de deixa eu mostrar aqui, porque a maioria dos livros da Paulo, o sumário está no final. Tá? O sumário está no final. E aqui está o sumário, o índice, né? Você tem um prólogo, apresentação, introdução. Como todas as obras, gente, na introdução, ele vai falar sobre os assuntos ou os tópicos que ele vai abordar no livro, tá? E aqui vem, ó, descrição das condições socioeconômicas numa cidade típica da Ásia Menor, da segunda metade do século I depois de Cristo. Então, o que acontecia? Como funcionava a economia, a política, quem governava, tá? A escravidão, ele vai tratar aqui como funcionava. E não tem nada a ver com a escravidão. Ele fala aqui no livro, né, que aconteceu nas Américas, vários escravos negros que foram aí torturados, mortos. Claro que na época ali no Novo Testamento, o Império Romano tinha tortura, mas não como a escravidão que aconteceu aqui no Brasil e em outros países. Então você não pode fazer esse paralelo, até porque no Império Romano ali, a escravidão não era a cor da pele, era por causa da cor da pele. Todos que eram subjugados pelo Império se tornavam escravos. E tinha escravos ricos, tinha escravos que sabia ler, sabia escrever, né? Tinha escravos que fazia sociedade com o seu dono. Enfim, então você tem que tomar cuidado para não fazer um anacronismo, né? Então aqui, ó, a primeira parte, ele vai falar do aspecto social. Primeira parte, descrição. O aspecto social. Classes sociais? É uma pergunta. Ele vai falar sobre essa questão, falando que não era bem assim, né? Não era bem assim. Aí você tem estruturação da sociedade greco-romana, aristocracia, a administração local, como funcionava, os escravos, os libertos, as famílias, a família, as mulheres, os pobres, os camponeses, cidadãos e estrangeiros, o exército, a educação. Então, o aspecto social. Depois vai falar do aspecto econômico, financeiro, recursos naturais da Ásia Menor, ocidental, a vida nas cidades, o sistema e o desenvolvimento econômico, a ocupação e indústria, o mundo comercial, rendimentos e tributos. Aí vem um discurso. Romanização ou helenização? Lembrando que o que é a cultura helênica? É a cultura grega, que Alexandre o Grande, quando estava vivo, imperador do Império Grego, ele levou a cultura grega para o mundo todo. E Roma se utilizou disso, tá? Inclusive, os deuses romanos e gregos se misturavam. Eram os mesmos deuses, o que mudava era só os nomes. E a língua principal, tá? Ou a língua que era falada no mundo todo, no contexto do Novo Testamento, é o grego. Os romanos falavam latim, mas o grego foi a língua que o Novo Testamento foi escrito, né? Devido aí à influência grega, né? A influência grega, e Roma usou isso. Então aqui ele vai falar se é romanização ou helenização. A segunda parte, ele vai trabalhar as relações. Aí você tem ricos e pobres. Quem era o pobre? A honra do pobre, o rico perante o pobre. O Estado e os pobres. Associações, filantropia, caridade judaica. Os judeus na diáspora. Para quem não sabe, diáspora é o termo usado para os judeus que moravam fora da cidade de Jerusalém, ou fora de Israel. Fora de Israel. Aí você tem migrações judaicas, privilégios imperiais, as comunidades judaicas, a sociedade judaica, judeus ricos ou pobres, a atração judaica e seus prosélitos. Quem era o prosélito? O prosélito é aquele que não era judeu, não nasceu em Israel, não era israelita, mas ele se convertia ao judaísmo através ali da circuncisão e de todos os ritos judaicos. Aí
eles começavam a frequentar a sinagoga, a ler a Torá. Então, era uma pessoa que não era judeu de nascimento, mas se tornava ao adentrar ao judaísmo. Manifestações antijudaicas. Aí vem a visão social das filosofias e religiões. A visão social das filosofias e religiões, as principais, né, ali no Novo Testamento, que é o cinismo, o estoicismo, o epicurismo, o neoplatonismo, o neopitagorismo, aí religiões. Aí no final você tem aqui a bibliografia, referências, principais testemunhos do primeiro século, imperadores romanos, equivalências monetárias e abreviaturas. O total de páginas você vai ter aqui, ó, são 209 páginas, né? 209 páginas praticamente, 211 por aí, de uma obra maravilhosa, tá? Deixa eu pegar aqui já para vocês. Olha só. Que você vai ter algumas referências, ó. Os principais escritores. Você tem Apolônio de Tiana, filósofo neopitagórico, cuja biografia escreveu Filóstrato, um século mais tarde. Você tem Cícero, Marco Túlio, orador e filósofo romano. Dio Crisóstomo, natural de Prusa, famoso orador cínico e estoico, cujos discursos constituem grande fonte de informação. Epiteto, famoso filósofo grego estoico. Estrabão, sábio grego que viveu em Roma, conhecido por sua geografia do mundo do Império Romano. Filho de Alexandria, esse aqui é muito conhecido, né? Filósofo e teólogo judeu, escritor prolífico sobre temas relacionados com o judaísmo. Flávio Joséfo, Horácio, Quinto Flaco, poeta e satírico romano. Juvenal, Marcial, Marco Valério, Petrônio, Plínio, Plutarco, Sêneca, Suetônio, Tácito. Então, os principais escritores. Maravilhoso, né? Aí você tem aqui a lista dos imperadores romanos. Começando com Caio Júlio César. Aí vai falar do triunvirato. Muitos falam que ele não foi imperador, né? Ele foi um general. Mas na lista dos imperadores, ele foi o primeiro. Grande Júlio César, grande general, grande conquistador, maravilhoso. Depois, o segundo imperador foi o Augusto César, né? Que teve aí um reinado longo, né? 40 anos aí, como imperador romano. Augusto César, o César oitavo, Otávio, César Otávio, César Otávio. Depois Tibério, Calígula, Cláudio Tibério Druso, Cláudio, né? Nero, Galba. Do ano 68 a 69, nós tivemos aí 3 imperadores, né? Galba, Otto e Vitélio. Depois Vespasiano, Tito Flávio, chamado Tito Flávio Vespasiano, Domiciano, Nerva, Trajano e Adriano. Que são os imperadores do contexto ali do Novo Testamento, né? Aí você tem aqui, ó, equivalências monetárias. Trata aqui das moedas em uso no primeiro século. Não havia com certeza equivalências absolutas entre todas as moedas, como é natural, mas havia grande aproximação. A moeda básica unitária em Roma e na Grécia era o AES. 4 esses equivaliam a um sestércio. 4 sestécios equivaliam a um denário. Denário era o salário por um dia de trabalho. O dracma, em grego. No Oriente, segundo o momento e o lugar, eram até 5, inclusive 6 sestécios por dracma. Este era o pagamento médio do trabalho de um dia de um diarista.
de um diarista. Maravilhoso, né? Vamos aqui, ó, mostrar para vocês. Você tem aí para a apresentação da obra. Maravilhosa. Depois você tem a introdução. Ele começa com os textos bíblicos e seu contexto histórico, tá? A exegese na Europa. Você tem aspectos sociais e econômicos no estudo da Bíblia. Você tem estudos sobre as condições socioeconômicas da Palestina e da Ásia Menor. E sempre também vai citar aqui, ó, embaixo, notas de rodapé maravilhosa, tá? Ó, os métodos de estudos dos evangelhos. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos correr aqui. Muita coisa para mostrar. O estudo da realidade social e econômica no mundo do Novo Testamento. Então, para você entender melhor o Novo Testamento, você tem que entender os aspectos históricos, sociais, culturais. Aí você vai entender algumas frases, algumas palavras, enfim. Ficará mais fácil entender o Novo Testamento, né? Questão de introdução maravilhosa. Depois de terminar aqui, ó, ele começa. Descrição das condições socioeconômicas numa cidade típica da Ásia Menor, na segunda metade do século I depois de Cristo. Olha aí. Ele vai trabalhar o aspecto socioeconômico. Ele fala aqui, ó, estudarei aqui o aspecto socioeconômico. A situação política foi com efeito bastante estável, sem grandes perturbações políticas ou militares durante o século I depois de Cristo, o que sem dúvida ajudou o livre intercâmbio em todo o império. O aspecto religioso desempenhou, por sua vez, indubitavelmente papel importante nessa época, tendo sido uma das grandes realidades com que se confrontou a nova religião, que era o cristianismo. O aspecto religioso, assim como o político, foi estudado com frequência, não assim o aspecto socioeconômico, bastante ignorado na exegese, especialmente neotestamentária. Apesar de ter tido muito mais relevância que a que se lhe reconhecia, pois determinava a vida cotidiana das pessoas de maneira direta e imediata, ontem, assim como hoje, e foi muitas vezes fator determinante na expansão e na formação e reformação do cristianismo. Os aspectos social e econômico estavam tão intimamente relacionados, assim como hoje, que de ordinário os mencionarei como se tratasse de uma só realidade. Aqui ele vai citar o W.A. Mix no seu livro, né? Os Primeiros Cristãos Urbanos. Um livro maravilhoso, você pode encontrá-lo também na Amazon, esse livro, tá? Maravilhoso. Ele cita aqui como fonte, né? Aí ele continua aqui, sempre citando notas de rodapé maravilhosas. Acabando aqui, ó. Aí entra a primeira parte, que é a descrição, né? Que eu mostrei para vocês, que é o aspecto social. Como funcionava naquela época. Aí ele começa com uma pergunta: classes sociais? E ele fala assim: advertiu-se muitas vezes que o termo classe não é acertado quando se emprega para se referir às classificações ou catalogações sociais da antiguidade.
O termo classe usa-se hoje, predominantemente, para referir-se ao nível econômico, como entendia Karl Marx, que dividiu a humanidade em duas classes opostas, a operária, que é o proletariado, e a capitalista, que é a burguesia. Hoje falamos de classe média, para denotar uma posição econômica intermediária, ou intermédia, né? As catalogações sociais no mundo greco-romano não correspondiam aos fatores econômicos, ou seja, a um estado de pobreza, de riqueza, ou intermédio entre ambos, se bem que a partir do século I tenha sido uma consideração cada vez mais influente. Ainda que um escravo e um homem livre trabalhassem ambos para o mesmo senhor, nem por isso ambos pertenciam ao que hoje chamamos de classe operária, diferente, né? Portanto, é anacrônico. O que é anacronismo? É você levar o pensamento do século XXI para o mundo bíblico, para o Novo Testamento. É anacronismo, você não pode fazer isso. O mundo de hoje é diferente. O mundo de 2000 anos atrás era outro. E é até mesmo errôneo identificar as catalogações sociais de outrora com as nossas, já que os critérios para fazê-lo eram diversos. Olha só. Depois de tudo, somos nós que catalogamos as pessoas e somos catalogados por elas. Em certos países, como nos que constituem a América Latina, a classe social implica um aspecto racial e um renome ou linhagem, né, adquirido pela família. A aristocracia é gente de sobrenomes altissonantes, de linhagem e gente de posses, ou em sua maioria de raça branca. Aí ele vai explicando aqui, né, dando detalhes do que significa classe e se esse termo é adequado para falar de classes sociais ali no contexto bíblico, né, no Novo Testamento. Ele fala que não. Tem que tomar cuidado com essas palavras, né? Para você não colocar um pensamento moderno no mundo bíblico. Aí você vai acabar com o texto bíblico, né? Que era outro mundo, era uma outra sociedade, era um outro tempo. E ele vai explicando. Depois ele vai falar sobre estruturação da sociedade greco-romana, como funcionava, como Roma ocupava os lugares, como que era uma colônia romana, né? Como que era ali como agia o prefeito daquela localidade, o procurador, né? O governador. Roma sabia muito bem, né? Fazia uma política bem estruturada, por isso que foi o maior dos impérios, o que mais durou também. Ó, para começar, é preciso tomar consciência de que as cidades da Ásia Menor eram predominantemente helênicas. O que é helênicas? A cultura grega, né, a helenização, a cultura grega, ela praticamente tomava conta, né? Vou marcar aqui, ó, helênicas, cultura grega, eram helenizadas, onde a língua grega era a língua oficial, ou seja, culturalmente, em boa proporção também etnicamente, resultado da simbiose da cultura popular grega, que a partir de seu grande apóstolo, né, Alexandre Magno, o Grande, enraizou-se e adquiriu carta de cidadania em todo o Império de Alexandre. Ao lado das culturas indígenas, que em boa medida implicavam aspectos orientais, especialmente relativos à mística, os romanos respeitaram as culturas de outros povos. Olha só, assim como os gregos respeitavam a cultura dos seus povos, dos povos dominados, Roma fazia a mesma coisa. Os romanos respeitavam as culturas de outros povos, inclusive suas estruturas sociais e administrativas, e limitaram-se a supervisionar a boa ordem da cidade e, sobretudo, o pagamento dos impostos exigidos. Portanto, não devemos projetar as características da sociedade romana tipificadas em Roma, em certos enclaves coloniais para o grosso
da população da Ásia Menor. Digo o grosso da população porque a aristocracia, os ricos, né, como quase sempre aconteceu, procurava amoldar-se ao mundo de seus senhores. Neste caso, aos dos romanos, mas na sociedade nitidamente helênica, né, grega, da Ásia Menor, as posições ou estamentos sociais eram notoriamente menos rígidos e não estavam tão claramente marcados como na sociedade propriamente romana. Propriamente romana. Aí, estamentos ou níveis. Ele vai falar aqui, ó, sobre a aristocracia, que é a palavra honestiores, era composta pelas famílias tradicionais, que em geral eram ricas e de uma ou de outra maneira se movimentavam nas esferas do poder. Olha só, a família imperial ou os senadores, os equestres e os decuriões, segundo o esquema social romano, assim como as famílias honoráveis da cidade, em conjunto não chegavam a somar 2% da população global. Então era muito pouco, né? Aí você tem aqui, ele usa o termo proletariado, que é o miliores. Era constituído por todos os que não pertenciam à aristocracia e precisavam trabalhar para viver. Nos níveis inferiores da aristocracia exigiam uma série de diferenciações desde diversos pontos de vista, segundo o fator destacado. De fato, a liberdade era condicionamento social muito maior outrora que hoje. Ser livre era muito mais importante que ser rico ou pobre. Olha só. Assim, os nascidos livres estavam socialmente acima dos libertos, ex-escravos, agora livres, e naturalmente dos próprios escravos. Outro fator importante era a cidadania. Os cidadãos do lugar onde residiam estavam sociopoliticamente acima dos estrangeiros, e os cidadãos romanos tinham cotação ainda muito maior. Talvez se devesse incluir uma diferenciação adicional, da qual falaremos logo, entre os cidadãos, que é o plebes urbana, e os camponeses, plebes rústica. O certo é que a riqueza não determinava por si mesmo a posição social, mas se esperava que a posição social ocupada se expressasse em símbolos externos do grau de bem-estar com o qual se associava. As diferenças dos níveis inferiores não eram marcadas, mas sinuosas, como se terá observado. Podia-se ser escravo e rico, liberto e pobre, livre e endividado, até a dependência total, mendigo e cidadão rico e estrangeiro. Aí ele vai explicando. É maravilhoso, gente. E sempre citando aqui, ó, a nota de rodapé, tá? Olha só aqui, ó. Então, os níveis sociais. Aqui ele vai falar sobre mobilidade social. Até os casamentos também ele fala aqui, como funcionava naquela época, tá? Aqui ele vai falar sobre a aristocracia, os ricos, né? Que não tinha aí 3%. Vai falar sobre os senadores. Vai falar que onde eles moravam, habitavam, as suas posses, as suas riquezas, tá? A administração local, como funcionava das cidades. Ali tinha as colônias romanas, as cidades que eram dominadas pelo Império Romano. As colônias eram as principais cidades, né? Tinha lá sempre um procurador romano, tinha lá um prefeito, tinha lá alguém para administrar, procônsul, enfim. E sempre tinha uma guarda, né? Soldados romanos ali, para guardar a cidade, para proteger, para não acontecer nenhuma rebelião. Tinha a famosa Pax Romana, enfim, é maravilhoso. Então você mergulha no mundo do Novo Testamento. Então aqui ele vai falar da administração local, numa cidade
que o Império Romano dominava, tá? Aqui, ó, para começar é preciso ter em conta as diferentes classes de cidades que havia no Império Romano. Império Romano. Roma e Egito constituíam classes à parte. As mais privilegiadas eram as colônias, formadas a partir de veteranos do exército, como Filipos, Icônio e Listra, na Ásia Menor. Cidades importantíssimas, né? Sua fidelidade a Roma era inquestionável e estavam isentas de impostos. Então, as colônias romanas não pagavam impostos. Seguiam-nas os chamados municipia, cujos habitantes receberam o privilégio da cidadania romana, como Tarso e Éfeso. Lembrando que Paulo nasceu em Tarso, né? O apóstolo Paulo. Ele era cidadão romano de berço. E gozavam de autonomia relativa. E depois, as outras cidades, cuja autoridade máxima era a romana, estavam inteiramente sujeitas ao pagamento de impostos. No Oriente, as cidades estavam estruturadas e seguiam basicamente o modelo tradicional que tinha assumido desde o tempo dos gregos. Tinha o seu conselho, que é a palavra bolê, e suas assembleias. Trataremos só dessas cidades, visto que a organização política do império e as delegações governamentais não constituem nosso tema. A aristocracia local das cidades do Império Romano, integrada em sua maioria pelos decuriões, procuravam estar em boas relações, inclusive amigáveis com as autoridades romanas, facilitar, né? Para facilitar ali os trâmites. Não poucas vezes por interesses pessoais, quer para proteger sua posição socioeconômica ou para incrementar seus benefícios. Por outro lado, o governo municipal da Ásia Menor estava em geral em poder da aristocracia local, que agia como clientes de Roma. Essa política se revelava benéfica para Roma, que desse modo angariava a boa vontade dos estamentos mais hábeis e respeitados das cidades. Como afirmou G.W. Bowersock, mal era segredo que Roma levava a cabo uma política de estímulo às aristocracias das cidades do leste e de apoio ao estabelecimento de oligarquias. Aí ele vai aqui, ó, ao longo do século I, ele fala da política dos imperadores, que foi levando a cabo, né, tudo isso. Fala sobre os procuradores romanos. Maravilhoso. Aí você tem aqui os escravos. Como funcionava a escravidão naquela época? É totalmente diferente, gente. Como eu falei no começo, da escravidão que houve aqui na América Latina e em outros países. Diferente. Não faça... claro que toda escravidão é ruim, mas no Império Romano havia mais de 6 milhões de escravos, né? Toda a obra ali, todo o serviço era feito por escravos, ou ex-escravos, ou pessoas livres. Mas eles recebiam salário, muitos moravam na casa do seu senhor. Tinha senhores maus? Tinham. Tinham senhores cruéis? Tinham. Que torturavam? Tinha. Mas tinha senhores de escravos bons, que tratavam bem os seus escravos, né? Para eles trabalharem mais, produzirem mais, dando comida, alimento. Muitos se casavam, tinham filhos. Tá? Muitos compravam, o senhor dava para o escravo a possibilidade, tinha até uma lei romana sobre isso, né? Para se tornar livre. Ele comprava a sua liberdade, e muitos deles, mesmo livres, comprando sua liberdade, continuavam com o seu patrão, com o seu senhor, fazendo acordos, né? Ficavam até ricos, até ricos. Não que ele vai trabalhar os escravos, né? Que ele vai usar as palavras gregas como a palavra doulos, ou servos. Doulos é o escravo, né? Servos, que é a palavra diácono, é aquele que serve. Tem outra palavra também, ruipereta, que aparece em 1 Coríntios capítulo 4. Ruipereta era o pior nível de escravo. Era o escravo de baixo calão.
Era o escravo, eram os remadores das galés romanas, dos navios, escravos que eram condenados à morte. Mas antes de morrer, eles tinham que pagar a sua pena, tinham que cumprir um serviço. Isso é o Rui Pereta. Então aqui ele vai falar da escravidão, tá? O que era um escravo, o que eles faziam. Maravilhoso aqui. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Aí aborda aqui a escravidão de maneira maravilhosa. Citando até textos bíblicos, né? Contexto histórico ali. E ele sempre citando aqui, ó, as notas de rodapé o tempo todo. O tempo todo. Aqui, ó. Explicando. Que ele fala de escravos, né, que ganhavam a confiança de seus senhores e eram colocados em posições de confiança como supervisores e administradores dos bens do seu senhor. Você vê isso nas parábolas de Jesus. Ele cita aqui, ó, Mateus 24:45. Ele cita Lucas 19:11 a seguir e outros textos, né? Outros textos que mostram isso. Jesus usando os aspectos culturais, sociais da sua época para falar, e falou em muitas de suas parábolas. Então, o conhecimento histórico, cultural e social do Novo Testamento é primordial para se entender o texto, né? Aqui ele fala sobre os estoicos, né? Que eram os defensores do trato humanitário dos escravos. Eles defendiam, você pega os textos de Sêneca, senador, inclusive foi tutor de Nero. Sêneca, ele batia pesado dos senhores que tratavam mal os seus escravos, que torturavam os seus escravos, batiam em seus escravos. Então, os estoicos, eles defendiam, né, a humanização, ou tratar o escravo como um ser humano, não como uma posse, uma propriedade. E tem mais, ele fala aqui que muitos escravos eles eram alfabetizados, eram filhos de escravos, compravam a sua liberdade e estudavam, sabia ler, sabia escrever. Muitos até ficaram ricos, não era todos, né, gente? Mas muitos ficaram ricos, ricos e ricos, muito dinheiro. Eles ganhavam fazendo negociações, aprendiam profissões, né? Tinham seus salários, trabalhando na agricultura, trabalhando em casas de famílias ricas, trabalhando até para o império. Até para o império, né? Interessante isso. Aqui, ó. Depois de terminar sobre a escravidão, ele vai falar sobre os libertos. Muita coisa, gente. Olha só. A família e as mulheres, como funcionava. Tá? Ele é muito claro aqui, ó, e transparente quando ele fala: infelizmente, conhecemos muito pouco sobre a vida familiar na Ásia Menor. Muito do que se disse sobre ela é, na realidade, produto de projeções do que sabemos sobre a vida familiar em Roma. Então, nós temos muito pouca, ou muitas poucas informações. Uma vez que o tema não constitui parte integrante de nosso estudo, algumas pinceladas e referências bibliográficas podem servir de orientação para o interessado. Mas devemos nos deter na posição da mulher, não só pelo interesse do tema em nosso tempo, mas também porque ela era a mais esquecida. A mulher não tinha direito nenhum. E aqui é um dos argumentos que nós usamos para defender que o Novo Testamento não foi adulterado, porque quais foram ou quem foram as testemunhas oculares da ressurreição? Foram as mulheres, principalmente Maria Madalena. Se os evangelistas quisessem manipular a informação, eles jamais colocariam a mulher na cena da ressurreição.
porque o testemunho da mulher não valia nada. Tinha que ter um homem lá. Então, isso mostra que não teve manipulação, não houve nada disso. Nada disso. As mulheres foram testemunhas oculares da ressurreição. Aqui ele vai falar do termo casa, né? A casa, que é o termo grego oikos, greco-romana, estava estruturada e regia-se praticamente da mesma maneira que a sociedade. A casa era formada pela família mesma, e por todos os que viviam nela, inclusive os escravos. Então, os escravos faziam parte da família. Inclusive, você tem a palavra grega também, pater potetas, ou pater familias, que era o pai que mandava na casa. Né? O pai determinava, mandava e desmandava com quem o filho ia casar, o que ele ia fazer. Quem mandava era o pai. Então, tinha a lei romana que dava esse privilégio ao pai, ao pater familias. Tá? Não dá para falar aqui detalhes por causa do tempo. Entre gente rica, a família tinha 2 ou 3 filhos. A esses devem-se acrescentar os escravos e suas famílias. Entre os pobres, a média era de 2 filhos. Não poucas vezes os davam em escravidão ou os punham a mendigar, pressionados pela situação econômica. As filhas eram entregues à prostituição. Né? E cita isso é Plínio. Aí vai falar da estrutura familiar, a economia da casa, tá? Inclusive a palavra dispensação vem de economia, né? Economia, administração. Aqui ele vai falar sobre isso. Eu vou parar por aqui, gente. Cada o tempo, tá? Então aqui ele até cita textos como 1 Timóteo, Tito, para falar sobre isso, né? Sobre as mulheres. Assim como em muitos países, como as mulheres não têm direitos, como o Catar, que é o país que está sediando a Copa do Mundo, né? Naquela época era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Depois ele vai falar dos pobres. Rapaz, é um livraço. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui. Não, eu falo primeiro vídeo porque eu posso fazer um segundo se vocês derem um feedback. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, eu posso fazer um segundo vídeo. Se não ninguém falar nada, ninguém comentar nada, eu não farei o segundo vídeo. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem desse review, e querem um segundo review, deixa aqui o seu like, deixa aqui as suas mensagens, se você gostou, se você não gostou, deixa aqui as suas recomendações, as suas queixas também, né, gostando ou não. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se inscrevendo no canal, acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.